Boa noite. Estamos aqui para mais um programa Jornalismo Essencial Diálogos. É o quarto programa. Tem o apoio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, faz parte do compromisso que a ABRAGE tem por melhoria da qualidade da produção jornalística que a gente tem no Brasil. A ABRAGE foi criada com esse intuito, né, de defender a liberdade de imprensa, de liberdade de expressão, defender o direito de acesso à informação pública e também com um compromisso de ajudar a qualificar, a melhorar a qualidade do jornalismo que a gente faz no Brasil. É o quarto programa. Nós tivemos um primeiro com o Rubem Valente, depois nós tivemos com a Natália Viana, depois a Daniela Chiaretti. Esses programas todos estão disponíveis nas redes da ABRAGE, no YouTube, no Facebook. Nós estamos, nesse momento, ao vivo no YouTube e no Facebook. E nesse quarto programa, nós vamos receber a Daniela Arbex. Oi, Daniela. Boa noite, tudo bem com você? Que honra, hein? Nossa, Imagina. Que presente para mim. Imagina. Você está bem? Estou bem. Firme aí? Apesar de tudo que a gente está vivendo com essa pandemia, né, da perda recente do meu irmão de Covid, estou bem, estou seguindo, né? Seguindo fazendo o que é preciso, o que a gente sabe fazer, que é jornalismo. Estamos todos numa situação muito difícil, né? Com essa epidemia. Eu tenho uma preocupação grande, um carinho especial pelos nossos colegas que estão na linha de frente nesse momento, né? No teu caso, você tem conseguido trabalhar em casa os teus livros e tudo mais. Eu tenho ficado em casa porque deixei ali o front das redações, né? Uhum. Mas a gente tem um grupo grande, né, de colegas indo para a rua, tendo que ir para a rua, né, continuando a fazer jornalismo, né? E fazendo bom jornalismo, na minha opinião. Quer dizer, você pegar todos os jornais, eles têm tido uma importância muito grande nesse momento de cobertura da pandemia e de desconstruir as histórias todas de fake news, de mentiras, uma importância muito grande. Olha só, a Daniela Arbex é mineira de Juiz de Fora, trabalhou sempre na Tribuna de Minas, de Juiz de Fora, é formada em Comunicação Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora e trabalhou os últimos 23 anos, ou ao longo de 23 anos, como repórter especial da Tribuna de Minas. Olha, eu só fui conhecer a Daniela em 2009. Eu fazia parte de um júri, um corpo de jurados latino-americano. Era uma americana, um colombiano, um inglês, eu e um peruano. E faziam parte de um júri de um prêmio que existe até hoje, de melhor reportagem investigativa da América Latina, que era patrocinado pelo Instituto Prensa e Sociedade do Peru. E naquele ano a Tribuna de Minas inscreveu uma reportagem que eu fiquei bem impactado com ela, uma reportagem muito forte, e surpreso, porque a gente estava mais acostumado a avaliar as reportagens, tinham mais chances vindas de Rio, São Paulo, Brasília, Buenos Aires, Bogotá, mesmo Costa Rica, que tinha um jornalismo ali investigativo, e essa vinha de Tribuna de Minas e Juiz de Fora, mas era uma matéria muito bem feita, muito bem fundamentada. Eu não conhecia Daniela, liguei para ela para tirar dúvidas sobre a reportagem. Aí, a partir daí, a gente começou a se conhecer melhor e ela, naquele ano, acabou ganhando o prêmio do IPES. Mas, quando eu a conheci, em 2009, ela já era bastante conhecida, já tinha sido bastante premiada, já tinha
feito algumas reportagens fortes, né? Já vinha produzindo algumas reportagens que depois vieram a ser premiadas, né? Uhum. Ela tem uma série que reconstitui a história de crimes, humilhações, o horror, né, que dominou durante décadas o Hospital Colônia de Barbacena, que era um hospício em Minas. Dessa série gerou um livro, Holocausto Brasileiro, que foi um best-seller, foi lançado em 2013 e vendeu mais de 400 mil exemplares no Brasil e em Portugal, né? Desse material também saiu um documentário da HBO e foi eleito o melhor livro-reportagem do ano pela Associação Paulista de Críticos de Artes e também foi premiado com Jabuti, teve considerado o segundo melhor livro-reportagem naquele ano de 2014. E em 2015 ela lançou um outro livro que foi também, teve uma repercussão muito grande, que foi Cova 312, surgiu a partir também de uma série de reportagens na Tribuna e foi vencedor no Prêmio Jabuti de livro-reportagem em 2016. Ela também escreveu Todo Dia Mesma Noite, em 2018, que reconstitui a história, a tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e mais recentemente escreveu uma biografia, Os Dois Mundos de Isabel. Os Dois Mundos de Isabel. Só um segundinho aqui. Bom, é isso. Tem mais de 20 prêmios nacionais e internacionais, entre eles 3 prêmios ESSO, um prêmio da Night International, o prêmio IPES, do Instituto Prensa e Sociedade, que eu me referi como melhor investigação jornalística de corrupção, né, de investigação de corrupção na América Latina, e o Natalie Prize, que ela teve uma menção também importante em 2002. E atualmente ela se dedica à literatura e a escrever livros de reportagem. Isso. É isso, Lene. É isso, Beraba. Que delícia, né? Você se lembrou daquele evento que você me ligou em 2009. E imagina para uma repórter do interior falar com Beraba e ele sendo jurado do prêmio. Nossa, Beraba já era tudo, já era fã do trabalho dele. Foi muito especial, assim, a gente se conhecer e engrandeceu a minha formação, porque a partir daquele momento eu também me aproximei da Abrage e eu tive a oportunidade de engrandecer minha formação profissional. Boa. Olha só, vou começar te provocando um pouco com uma reflexão, que é uma reflexão que eu tenho pedido para todos os que vieram participar dessa conversa, desse diálogo, que é o próprio título do programa, né? Jornalismo Essencial. Né? O que você considera, Daniela, essencial no jornalismo? Né? O que é imprescindível? Qual é a essência, na sua opinião, do jornalismo? Eu acho que a essência do jornalismo é a transparência da informação, é a gente exercitar o direito que a sociedade tem de saber, né? A liberdade de ser informada. Eu acho que esse é um papel fundamental, e a compreensão também do espírito público desse ofício, a compreensão que a gente tem que ter um senso de coletividade muito forte para exercer essa profissão, pela relevância social dessa profissão, para a manutenção da nossa democracia, para a manutenção dos nossos pactos sociais. Então, eu acho que o jornalismo é tudo isso, né? Movido por essa paixão que a gente tem de querer contar as coisas, do não segredo, de que tudo tem que estar acessível para as pessoas para melhorar a vida das pessoas. Informação faz isso, né? Melhora a vida das pessoas. Legal. Mas o que te levou ao jornalismo? Então, em que momento você decide aí ser jornalista? Então, na verdade, na minha adolescência, eu tinha cerca de 14 anos, eu era muito indignada, eu era uma pessoa que tinha uma questão de indignação muito forte comigo em relação às desigualdades, ao mundo que a gente vivia, e eu entendi que eu precisava transformar essa indignação em ação.
e achei que o jornalismo pudesse ser um meio para isso. Então, assim, entrei para a faculdade, fiz o vestibular e nunca tive dúvida. Eu tive essa felicidade de não ter dúvida, de não ter nenhum momento em que eu questionei e falei, puxa, será que era isso mesmo que eu queria fazer? Era exatamente o que eu queria fazer. E descobri isso assim já na faculdade, nos primeiros períodos, ainda mais quando eu comecei a escrever no Jornal de Laboratório. Aí eu me encontrei. Aí, quando eu descobri a potência da palavra, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E em que momento você se descobre como repórter investigativa? Então, foi exatamente no Jornal de Laboratório. Eu nem sabia, Beraba, que existia uma categoria de jornalismo investigativo. Eu não tinha ideia o que fosse isso. Eu sei que por esse espírito que eu tinha de sempre querer saber, de querer levantar as coisas, de descobrir as verdades, eu já no Jornal de Laboratório, a minha primeira matéria foi uma matéria de denúncia. E é engraçado porque essa matéria a gente denunciava um professor da faculdade de Direito. Só que a faculdade de comunicação, ela funcionava de favor no prédio da faculdade de Direito. Então, você imagina a confusão que deu. Pô, que legal, né? Não, foi incrível, porque foi a primeira vez e hoje eu converso com os meus professores da época, eles falam que até eu chegar ao Jornal de Laboratório era um chá da tarde, e que foi a primeira vez que eles pensaram, pô, vamos publicar isso não, né? Pensaram em vetar, em censurar. E aí esse meu professor na época, o Renato Dias, falou, não, nós somos uma faculdade de jornalismo, nós jamais vamos censurar uma matéria, ainda mais estando embasada como o material que ela trouxe aqui, nós vamos dar. E aí foi uma bomba, né? E aí, depois que eu vi esse tsunami, né, que a informação provoca, e as mudanças que a palavra ela é capaz de trazer, que o jornalismo de qualidade é capaz de fazer, eu falei, eu não quero parar nunca mais. Então, foi assim, foi a minha primeira matéria e já foi essa bomba. Foi muito, muito especial. E uma curiosidade, por que você nunca quis sair de Juiz de Fora? Então, porque primeiro que eu gostava de viver aqui. E quando eu saí da faculdade, que eu fui bater na porta da Tribuna, foi muito bacana que assim, eu consegui emprego quase que imediatamente, entrei para cobrir férias e fiquei, né? Fiquei 23 anos. Eu ia ficar uma semana, fiquei 23 anos. E eu tive eu acho que a oportunidade, a sorte de poder fazer as matérias que eu queria fazer desde o começo. Porque também, desde o começo, Beraba, eu entendia que quem não se pauta é pautado. E eu odiava receber pauta. Eu queria contar as histórias que eu acreditava, porque eu estava na rua, eu queria levar aquela... Então, eu entendia que se eu não me pautasse, eu ia ser pautada. Uhum. E aí eu comecei a apresentar sugestões de pauta e tal, e que foram acontecendo. Então, o fato de eu encontrar o meu lugar ali me fez ficar. Né? Eu só queria ser uma boa jornalista, eu queria me destacar na minha profissão, eu queria ter um trabalho que fosse relevante, socialmente relevante. E aí fui conseguindo fazer isso. Também na Tribuna, minha primeira matéria na Tribuna, que acabou virando uma série, ganhou a melhor matéria do ano, que foi exatamente, a gente mostrou como se comprava vaga na fila do SUS, nos postos de saúde. E aí eu fui passar a noite na fila e tal. Então, assim, desde sempre eu consegui esse espaço. Eu não sei, talvez, se eu saísse, se eu conseguiria o espaço que eu consegui aqui. Mas o fato é que a gente acabou publicando matérias que foram maiores do que o jornal, porque um processo fecharia o jornal, por exemplo, né, com a estrutura que a gente tinha. Eu te perguntei porque Juiz de Fora é um celeiro de jornalistas. Sim. Né? Você teve um êxodo de jornalistas de Juiz de Fora para o Rio, para São Paulo, né? Jornalistas muito importantes. Né? Me ocorre imediatamente o Gabeira, Ledanari, mas aqui no Rio, com quem eu trabalhei. Sim. Mas em São Paulo também, Jornal da Tarde. Mas olha só, vamos conversar então sobre duas grandes reportagens, séries de reportagens suas, porque a gente tem um tempo ali de conversar com mais calma sobre elas, porque são duas reportagens realmente, de fato, importantíssimas. Uhum. As duas publicadas na Tribuna de Minas, as duas premiadas e que originaram os dois livros a que eu me referi, né? O Cova 312
e o Holocausto Brasileiro. Olha, Cova 312 é inicialmente uma série que começa... Eu vou colocar um pouco um resumo, tá, Dani, para você ver se tá correto ou não. Começa em abril de 2002, ela é publicada ao longo de 2002. A Daniela, dia a dia, ao longo daquele período, persegue informações sobre um enigma, uma lacuna que existia na questão dos mortos, dos desaparecidos pela ditadura militar, que era o destino do corpo de Milton Soares de Castro, militante político preso em 67, com 26 anos, foi levado para o presídio de Linhares, e lá se sabe que foi torturado e tudo mais, e depois foi morto e nunca mais se encontrou o corpo, ninguém pôde ver o corpo nem enterrar. E a Daniela decide tentar esclarecer esse episódio. Então a série tem uma grande repercussão nacional. Ela depois retoma as investigações sobre o caso do Milton anos depois, e aí publica em 2015 o livro Cova 312 com novas revelações. Antes de você começar a falar um pouco do livro, eu queria fazer um comentário sobre ele, que é o seguinte: tem um trabalho grande da Daniela nesse livro de formiguinha, de levantar cacos para tentar montar um mosaico, né? E como é inicialmente uma série, isso no dia a dia é isso, sai uma parte aqui no jornal, sai uma parte aqui no jornal, outro no dia seguinte, tudo mais, você vai formando ali. E depois no livro a mesma coisa, imagino que tenha sido a mesma coisa, quer dizer, como o livro sai numa fornada só, mas a produção dele implica isso. Então é um trabalho de formiguinha, um trabalho de vencer obstáculo. Agora, ele tem dois momentos, essas investigações dela, tanto na série quanto no livro, dois momentos que são dois momentos assim excepcionais, e que são aqueles momentos em que repórteres, jornalistas, vivem quase que em estado de graça quando alcançam. Nossa, é o êxtase total. É um êxtase total. No caso da série, no jornal, é quando ela, depois de driblar um monte de não obstáculos e dificuldades e anos de opacidade do caso, ela consegue alcançar um documento que se chama Guia para Enterramento no Cemitério Municipal de Juiz de Fora. E depois de, vamos usar a expressão ali que às vezes a gente usa no nosso dia a dia, de encher a paciência de um dos administradores, burocratas da coisa, ela consegue juntar com esse documento um outro documento e localizar e saber com segurança que o Milton não tinha sido enterrado em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, como o Exército soltou como uma versão para despistar, mas estava enterrado em Juiz de Fora. Sempre esteve enterrado na Cova 302. Então, isso daí, imagina para a família saber, anos sem ter notícia do que tinha acontecido, saber. E o segundo também é um documento. O segundo grande episódio é um documento que aí vai estar no livro, anos depois, em que ela, não satisfeita em ter localizado a cova onde ele tinha sido enterrado, decide perseguir informações que comprovassem a causa da morte do Milton. E ela consegue encontrar, também guardado a 7 chaves, que ninguém conseguia, um inquérito policial militar, o IPM, e que tinha todo o caso dele, né, sob o ponto de vista do Exército, então, uma auditoria militar. Que provava o suicídio, né? O Exatamente. E ali ela consegue, com esses documentos, levando para peritos, avaliando todo o material que tinha ali, encontra as contradições que estavam dentro do próprio documento e que comprovavam no final
que ele não tinha se matado, como era a versão do Exército, mas ele tinha sido assassinado. Então, olha, o fato de demorar tanto, mas as duas reportagens terem como base 2 documentos, dá uma sustentação, uma credibilidade muito grande. Né? Eu fiz essa introdução, viu, para você falar agora um pouco por que te motivou a procurar entrar nesse caso e tudo mais, porque eu acho que são dois episódios ali de investigação, de apuração, de conclusão, importantíssimo para as pessoas, né, que estão acompanhando, para os jornalistas e tudo mais. Essa série ela é absolutamente especial para mim, na minha carreira, na minha história. Primeiro porque como é que nasceu essa série? Essa série nasceu do meu desejo, do desejo que eu tinha em dar minha contribuição para esse período tão obscuro da história que foi a ditadura militar. Eu nasci em 73, a gente ainda estava em plena ditadura, mas eu era criança, então eu não vivi nada desse período. E como jornalista, eu sempre tive esse desejo de contribuição e tal. E aí, em 2002, o governo de Minas Gerais anunciou que ele abriria um prazo para que as vítimas desse período entrassem com requerimento para possível indenização. E eu fiquei fascinada com aquela notícia que eu li, inclusive, na editoria de política da Tribuna, lendo o jornal naquele dia, porque eu cobria geral. E aí eu falei, caramba, deve ter um monte de pessoas aqui de Juiz de Fora que devem estar, que vão enviar requerimento e tal. E eu nem perguntei nada, eu já liguei logo para Belo Horizonte, pedi para falar com o presidente da comissão e perguntei para ele se tinham pessoas de Juiz de Fora que tinham entrado com requerimento. Ele me recebeu muito bem, disse que ele ia averiguar, pedir autorização, aquela coisa toda. E eu, então, naquela empolgação, fui falar com o meu chefe sobre isso. E o meu chefe, naquele momento, para me provocar, talvez jogou um balde de água fria. Ah, Dani, todo mundo já contou essa história. Você só vai fazer alguma coisa sobre isso se você me trouxer um fato novo. E aí, nessa coisa de trazer um fato novo, de começar a pesquisar o período e de saber que a penitenciária de Linhares foi um dos presídios políticos mais importantes do Brasil, eu resolvi começar a conversar com pessoas que foram presas em Linhares. E nessa conversa, eu entrevistei, então, o Nilmário Miranda, que chegou a ser ministro dos Direitos Humanos no primeiro governo do Lula, que era presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Ele já conhecia meu trabalho e eu dele. E a gente conversando no telefone sobre Linhares, eu falei assim, ô Nilmário, quantas pessoas morreram em Linhares? Ele falou, Dani, só teve uma morte, a do Milton Soares de Castro. Só que o corpo dele desapareceu e a versão oficial do Exército é de suicídio. Eu falei, uai, mas um corpo não pode sumir. Então, assim, imediatamente eu tomei, para mim, esse compromisso. Eu falei, não, o corpo não pode sumir, a gente precisa saber o que aconteceu. Então, de rastrear o que aconteceu, né? Imagina a gente num jornal do interior falando de um militante político que era do Rio Grande do Sul, que integrou a primeira guerrilha do Caparaó, a primeira guerrilha contra a ditadura. Então, assim, a gente, sabendo que o meu jornal não tinha recursos para me mandar para outros lugares, enfim, mas eu falei, eu quero fazer isso. E a gente começou com um trabalho de localização das pessoas que foram presas com Milton naquele período. E aí eu fui encontrando pessoas no Brasil inteiro, Porto Alegre, e ouvindo as versões de cada um. E nesse processo a gente conseguiu avançar muito nessas entrevistas, mas eu não tinha nenhuma pista de um possível local de sepultamento. Até que eu resolvi começar a pesquisar num local que parecia óbvio, que era o cemitério de Juiz de Fora. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer essa pesquisa no cemitério, porque não é possível. Quem sabe eu encontro alguma coisa. E foi assim que eu cheguei no cemitério municipal de Juiz de Fora e lá perguntei para o rapaz se eles tinham um livro de óbitos de 67 e o rapaz disse que tinha. E nós olhamos, eu falei, você tem mais ou menos aí o período de abril, porque a gente não sabia a data exata da morte do Milton. E ele começou a olhar, olhou abril, olhou maio, olhou... Não tem nada aqui não. Milton Soares de Castro, não tem nada aqui não. Eu agradeci e já estava saindo do cemitério, ele me chamou, vamos olhar de novo? Aí começamos a olhar, passar o dedinho e tal, até que a gente chegou. Milton Soares de Castro. Caramba! Quadra, ficou até arrepiada. Quadra L, cova 312.
eu enlouqueci, né? Eu comecei a gritar, eu falei, você não está entendendo, isso é a história do Brasil e não sei o quê, e o cemitério era hora do cemitério fechar. E aí ele disse, eu falei, eu preciso xerocar esse material, que inicialmente era o livro de enterros lá, a única coisa que tinha. E aí depois, com isso, aí ele não queria deixar, tem toda uma história que eu falei, então vou dormir aqui, enfim, né, que a história é comprida. E aí a gente conseguiu, então, através dessa guia de enterramento, identificar que o Milton tinha sido equivocadamente, tinha sido dito que ele tinha sido enterrado no cemitério de Santa Maria, onde ele nasceu, no Rio Grande do Sul. E tinha uma outra dica, que aí foi puxando o fio aí a investigação começou, que era quem atesta o óbito dele, quem faz todo o trâmite funerário, era um tenente do Exército chamado Valdir não sei o quê, que eu esqueci o sobrenome dele agora. E aí eu consegui localizar essa pessoa e naquela época ele já tinha dado baixa do Exército. Então, peraí. Então, aí a gente começou... Na época do enterro, em 67, ele já não estava no Exército mais. Mas apareceu a assinatura dele. Mas o nome dele aparecia. Então, aí ele mesmo falou, não, então usaram o meu nome. Aí a gente foi começando... Aí eu pedi no cartório a segunda via da certidão de óbito, que confirmava o enterro do Milton em Juiz de Fora. Então, assim, a gente foi reunindo uma série de elementos, como você disse, teve uma repercussão nacional, porque o Milton estava desaparecido há 35 anos. E os elementos que a gente foi apresentando começaram a colocar em xeque também a versão oficial do suicídio. Tanto assim que o governo federal, a partir dessa investigação que, como você bem falou, durou o ano inteiro, o governo federal reconheceu que o Milton muda a causa oficial da morte do Milton, a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos de Brasília muda a causa oficial e cita a minha investigação, que a minha investigação mostrou que ele morreu de causas não naturais, independências do Estado. Então, assim, foi uma série, como você falou, é um momento de êxtase você conseguir jogar luz sobre um período, resgatar um capítulo dessa história e tal. Só que, aí teve toda essa repercussão, ganhou o prêmio ESSO, enfim, foi incrível. Mas, Daniela, o que faz você seguir com o tema posteriormente e, primeiro, perseguir mais informações sobre e transformar isso num livro? Então, você não parou ali? Pois é. Por quê? Porque eu não tinha achado a prova fundamental do assassinato dele. Então, para mim, apesar de toda a documentação que eu encontrei ter sido considerada suficiente para o governo federal mudar a causa da morte dele, aquela série de matérias tinha se encerrado no papel, mas dentro de mim não. Porque eu ficava, eu queria uma prova fundamental, eu sabia que tinham documentos que eu não tinha localizado. E aí, depois de lançar o Holocausto, de ter sido o sucesso que foi, de eu ter conseguido ganhar dinheiro com esse trabalho, e eu já com mais condição financeira, eu resolvi bancar essa investigação. Aí sim, eu fui percorrer todas as auditorias militares do país, eu fui para Porto Alegre, eu percorri Juiz de Fora, Porto Alegre, Brasília. Eu tinha certeza que se eu achasse a foto da necrópsia do Milton, eu ia conseguir comprovar a causa da morte dele. E aí, só que isso estava no inquérito policial, e o inquérito policial estava desaparecido. Aí, nessa, de percorrer auditorias, eu acabei localizando o inquérito policial no Superior Tribunal Militar em Brasília. Só que o Superior Tribunal Militar disse que eu não podia acessar os arquivos e que eu teria que mandar um pedido para o presidente do STM e tal. Eu falei, não, eu quero acessar, eu não quero essa pesquisa que eu quero fazer. E aí demorou 2 meses para conseguir uma autorização para eu acessar um arquivo que é público. Olha que loucura, né? Em pleno momento de lei de acesso à informação. E aí eu fui para Brasília e cheguei lá, eles disseram, pois é, aquele inquérito que a gente achou que estava aqui, não estava. Fizeram uma firula danada, eu falei, pois é, mas eu saí da minha cidade para vir até aqui e daqui eu não saio sem esse documento. Eu sei que a gente conseguiu, então, localizar o documento, que é esse inquérito, e aí o mesmo inquérito que o Exército usa para provar o suicídio do Milton, eu uso para provar o assassinato.
A gente foi desconstruindo todas as versões. Como é que você fez isso? Então, a primeira, o inquérito trazia uma altura para o Milton, que era uma altura que não era verdadeira. Na auditoria militar em Porto Alegre... É bom você descrever um pouco rapidamente como é que foi, como o Exército diz que foi a morte dele. Né? Então, que ele esses detalhes é que... Então, o Exército alega que ele tinha morrido enforcado na pia da cela, com 30 centímetros de lençol. Então, olha só. Bom, ele tinha morrido enforcado numa pia a menos de 1 metro do chão. Um cara que tinha quase 1,90 m. Eles diminuíram a altura do Milton no inquérito policial para fazer a versão ser um pouquinho mais verossímil. A gente descobre que o Milton tinha quase 1,90 m. Uma outra coisa que eles dizem no inquérito, que ele morreu com 30 centímetros de lençol. Aí eu cortei um pano de 30 centímetros e coloquei em volta do meu pescoço e o pano não fechou. Eu tenho 1,58 m. Então, você imagina um homem de 1,90 m, né? Então, é impossível que ele se matasse com esse tecido. Enfim, a outra coisa foram as versões. Por exemplo, um tenente da época assina como testemunha do inquérito dizendo que o Milton saiu vivo da cela e foi levado para o pronto-socorro, onde ele foi atendido ainda vivo. Só que esse tenente, na época que eu volto a fazer a investigação, ele já era um general. E esse general foi publicar as memórias dele, eu descobri um livro em que ele publica as memórias dele, e ele cita esse episódio dizendo que o Milton saiu morto da cela. Então, fui questioná-lo, fui confrontá-lo. Ele saiu morto ou vivo? Ele nem sabia que tinha tido inquérito, ficou apertadíssimo. Então, provavelmente, o nome dele foi usado. E o anestesista que recebe o Milton no plantão, naquele dia não estava de plantão. A gente conseguiu localizar o anestesista. E depois, a cereja do bolo foi a localização dos 2 peritos que assinam o laudo. A cereja do bolo foi a foto, mas aí eu vou falar disso no final. Os 2 peritos que assinam o laudo, um me recebeu na casa dele 40 anos depois, o outro falou que não lembrava nem quando foi a ditadura no Brasil, fez um teatro, enfim. Ele não, ele mostra como é que foi o possível enforcamento do Milton. A partir da foto da necrópsia, ele reconstitui isso, até com o meu próprio colar, mostrando por que ele tinha marcas no pescoço dessa forma e não assim, e explica tudo, volta atrás e admite o assassinato do Milton. Ou seja, ele admite uma coisa que ele atestou há 40 anos atrás diferente, o que já foi incrível. E o mais incrível é que a gente, então, consegue finalmente a foto da necrópsia do Milton, que é avaliada por vários peritos. As fotos, né? Várias fotos. Né? Várias fotos que comprovam que as lesões que ele tinha eram incompatíveis com o suicídio, que comprovam o assassinato. Outra coisa que eu me lembrei, que foi muito marcante também, foi que eu pedi ao governo de Minas para entrar dentro da cela 30, onde tinha acontecido, o corpo dele tinha sido encontrado, porque eu queria entrar com um perito da Polícia Civil para a gente fazer essa medição da pia e tudo, né? E aí foi tão legal, assim, que o governo levou 2 meses para autorizar, mas quando ele autorizou, a gente conseguiu. Eles tiraram, hoje um presídio para civis e tal, né, lógico, e eles tiraram os presos todos daquela ala para a gente poder entrar, e a gente entrou com o perito 40 anos depois. Então foi mega, mega, mega emocionante. E o mais bonito, quando a gente encontra a foto da perícia, e eu não tinha certeza se era o Milton, podia não ser. Eu peguei a foto, eu não escaneei a foto pelo computador e tal. Eu fui até a casa dos familiares do Milton para mostrar a foto para eles. E lá em Santa Maria? Isso em Porto Alegre? Já em Porto Alegre. E foi um momento, assim, incrível, 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 quando eu me encontrei com a família dele. Quer dizer que eu falo sempre que o morto me levou à presença dos amores dele, amores dos quais ele não pôde se despedir. E o jornalismo fazendo a ponte entre esses 2 mundos. Por isso que o jornalismo é tão incrível. Só o jornalismo faz isso, né? Uma paixão ainda. E você você sentiu muita diferença entre o que era uma investigação para jornal imediata e uma investigação, mesmo com o tempo que você teve para fazer a série, uma investigação para um livro? O que você diria para... Assim, eu acho que o essencial, que era a localização da sepultura dele, a gente fez com o jornalismo diário.
com pouco recurso, assim, na insistência, na garra, na marra. Mas para a gente se aprofundar na história, encontrar esses documentos, eu viajei por 5 estados do Brasil. E para isso, realmente, a estrutura que eu dispunha no jornal jamais me permitiria fazer isso. Foi uma investigação que eu banquei com os meus recursos, não foi nem a editora que eu estava trabalhando que bancou, eu banquei essa investigação, porque eu queria contar essa história até o final. Então, eu acho que a diferença foi o tempo também. O tempo de você se dedicar, assim, só aquela história, pelo tempo que você precisasse, sem a pressão de fechar o jornal. Você ainda estava no jornal? Eu ainda estava no jornal. E aí eu passei a trabalhar todos os feriados e todos os finais de semana. Eu fiquei durante os últimos 7 anos do jornal, eu fiquei trabalhando de segunda a segunda, porque durante a semana era jornal, final de semana e feriado eu ficava fazendo o trabalho literário, né? Então, assim, eu tive essa oportunidade. Aí fazer a coisa com calma, porque pressa não combina com jornalismo de qualidade. Só que também o jornalismo diário ele tem um time, que tem que fechar e acabou, né? Enfim, mesmo assim, a gente fez um trabalho de muita qualidade no jornal. Eu acho que a grande diferença foi ter mais condição financeira para fazer e mais tempo. E você acha que esse trabalho diário, esse time, esse deadline do diário, que é pesado mesmo, te ajudou depois nessa nova fase tua de livro-reportagem? Nossa, olha, deixa eu dizer para vocês, sempre me perguntam assim, quanto tempo você escreveu e apurou o Holocausto Brasileiro, o livro? Eu falo 17 anos, que foi o tempo que eu passei pela redação, me preparando, aprendendo a fazer trabalho de campo para chegar e poder ter maturidade para contar essa história e saber quais os passos, na verdade. Então, assim, a redação foi uma escola para mim, para tudo. Tudo que eu aprendi na redação, todo o perrengue, aquela coisa de horário de fechamento que é maravilhoso ao mesmo tempo, porque te dá uma adrenalina ao negócio, você sabe que tem que estar lá na banca no dia seguinte, a manchete, Isso tudo me ajudou a me tornar a escritora que eu me tornei. Eu não seria hoje a maior autora de livro-reportagem no Brasil em relação à venda. Eu sou a repórter hoje que mais vende livro-reportagem no Brasil. Eu não seria essa autora se eu não tivesse passado pela redação. Eu sou essencialmente jornalista, sempre serei jornalista. Eu não gosto que me apresentem como escritora. Eu sou jornalista. Boa. Né? É isso. Vamos passar para outra? Que Bora. também é muito legal. Bora. É o Holocausto Brasileiro, né? Também foi uma série. Foram 7 reportagens publicadas na Tribuna de Minas ao longo de novembro de 2011. As reportagens tinham o chapéu de tragédia silenciosa, né? A Daniela aprofundou as investigações sobre horrores publicados no Hospital Colônia de Barbacena, que era um hospício, né? E depois publicou um livro que é esse Holocausto Brasileiro, que ela se referiu agora mesmo como um best-seller, em 2013. E que também depois virou um documentário em 2016 na HBO. Barbacena já era conhecido. E agora está virando uma série para TV, uma minissérie de 10 capítulos. Para TV. Canal Brasil. Parabéns. Então, quando a Daniela decide, em 2011, trabalhar esse tema, ele já tinha, de alguma maneira, sido explorado. Primeiro, que acho que, não sei se o Brasil inteiro, mas nós aqui no Rio, no Sudeste, tínhamos ideia de que Barbacena era um horror, né? Era um hospício, né? Tinha, inclusive, esse rótulo pejorativo sobre a cidade, né? Já tinha sido retratada em algumas, não em muitas ocasiões, mas em algumas ocasiões, e talvez a principal delas, eu não sei se foi a primeira, em 61, quando o Luiz Alfredo, um fotógrafo do Cruzeiro, faz um trabalho fotográfico excepcional e um horror dele, porque ele desvenda, mostra
O Cruzeiro era a grande revista da época, né? E ele é um trabalho de um impacto muito grande, né, dos horrores que acontecia dentro do hospício, né? E depois dele, você teve, em alguns momentos, algumas pessoas entraram ali no presídio, acho que o próprio Raton, Final da década de 70. já foi década de 70, né? Uhum. Ele também faz um pequeno documentário, né? Enfim, já tinha alguma coisa. Agora, então, mesmo tendo já, o que te faz se interessar por essa história do Hospício de Barbacena? Por que você resolve voltar a ele, já que não, que era um tema, não diria que é totalmente conhecido, mas não era um tema novo? Não era inédito. Então, na verdade, o que me fez tomar decisão e apresentar essa ideia para o jornal de que a gente precisava contar essa história foi quando eu tive acesso às fotos que o Luiz Alfredo fez em 1961 dentro do hospital. E eu tive acesso a essas fotos quase 50 anos depois que elas foram feitas, na publicação de um livro que tinha sido editado pela direção do hospital com apoio do governo de Minas. Fazia parte dessas fotos. No meio de uma entrevista que eu fui fazer com um psiquiatra da minha cidade, ele me mostrou o livro. E eu, quando eu virei a primeira página, eu fiquei absolutamente em choque, porque eu não conseguia acreditar que alguma coisa dessa dimensão tivesse acontecido debaixo dos nossos olhos, sem que a minha geração soubesse. Porque nós estamos falando de uma cobertura jornalística que foi da década de 60, 61, vem a ditadura blinda o hospital, nenhum repórter entra lá até 1979. De 61 a 79, o hospital ficou absolutamente blindado. A última denúncia, a primeira grande e última, foi com a revista Cruzeiro. E aí, então a minha geração desconhecia aquela história. E eu achava que só a minha geração desconhecesse aquela história. Quando eu vi aquelas fotos, a primeira coisa que eu quis eu preciso encontrar as pessoas. E eu não tinha nem ideia que se eu encontrar os sobreviventes, se eles tinham falado ou não, que seria a primeira vez que eles ganhariam voz, que eles falariam. Eu não tinha ideia de nada, eu só sabia que eu queria encontrar aquelas pessoas. Mas como toda repórter, tiriça que eu sou, eu também não queria qualquer sobrevivente. Eu queria aqueles fotografados pelo Luiz Alfredo 50 anos antes. E a chance de encontrar alguém vivo era muito remota. E aí foi um trabalho, aí voltando, lembrando do prêmio que a gente ganha, que você foi até um dos jurados, o prêmio IPES, lá de melhor investigação jornalística da América Latina. Uma das coisas que os jurados destacaram foi que eu mostrei que o jornalismo investigativo ele podia ser feito com pouco dinheiro e de maneira artesanal. O Holocausto Brasileiro foi exatamente uma investigação absolutamente artesanal, que foi puro trabalho de campo. E qual foi o trabalho? Primeiro, localizar o Luiz Alfredo, óbvio. Eu precisava entrevistar o fotógrafo, né? E acabou que esse encontro com ele foi muito incrível em Niterói, e as memórias dele acabaram dando pontapé inicial para a minha investigação. Ele me cedeu um conjunto de imagens que ele fez lá, mais de 300 fotos. E com essas fotos na mão, eu parti para Barbacena para pedir a ajuda dos funcionários, ex-funcionários e da população, para que, olhando aquelas fotos, me ajudasse a reconhecer alguém. E foi assim que nós, inicialmente, conseguimos encontrar Primeiro assim, né? As pessoas falavam, esse aqui é o seu fulano, não mudou nada, tá lá no endereço tal. Eu chegava lá, não era. Mas dona fulana, essa aqui pode ir lá. Chegava lá, não era. Mas quando foi o primeiro sobrevivente, foi o primeiro de 20 inicialmente que eu encontrei, fotografados pelo Luiz Alfredo, foi aquela catarse, aquela explosão, e depois eu achei outros 160 remanescentes daquele período. Então, foi maravilhoso. Quantos? Desculpa. 160 remanescentes daquele período. E hoje a gente tem menos de 50. Então, isso também foi uma outra coisa, porque aí que eu entendi que eu precisava ter pressa, porque cada final de semana que eu voltava a Barbacena, alguém tinha morrido. E eu dizia assim, mas como é que a pessoa morre sem falar comigo? Eu não queria que aquelas pessoas tivessem morrido da mesma forma que viveram, no anonimato. Eu queria que elas tivessem nome, história, sobrenome e rosto e tal.
E, Daniela, mas por que era fim de semana? Você também, nesse caso, também você teve que Não, aí já para o livro, né? Porque assim, foi assim, o jornal, eu levei essa ideia de fazer essa história em 2009. O jornal não podia dispor do meu trabalho naquele momento, eu estava com outras pautas, e eu fiquei tentando vender isso até 2011. 2011, as fotos do Luiz Alfredo completavam 50 anos. Era assim, o gancho perfeito. Eu falei, agora ou nunca. Só que quando eu nessa de vamos contar essa história, eu tinha acabado de ter neném. Então eu estava voltando da minha licença maternidade quando o jornal disse, pode viajar. E aí eu estava amamentando meu filho, eu fiquei, amamento meu filho, eu vou viajar. E aí eu fui viajar, entendeu? Assim, porque eu sabia que eu precisava mesmo contar essa história, enfim, foi assim. Então eu fiquei nesse processo de busca durante um mês. Mas para o livro, eu fiquei 1 ano indo todos os finais de semana a Barbacena. Então eu trabalhava no jornal de segunda a sexta, sexta-noite eu saía do jornal, ia para Barbacena, voltava segunda de manhã, passava em casa, via minha família e ia para o jornal. Fiz isso durante 1 ano. Exatamente porque aí eu queria entrevistar 1 a 1. E no processo para a série de entrevistas de jornal, eu não tinha a menor ideia que essas pessoas nunca tinham falado, que era a primeira vez que elas falariam. E aí a gente começou nessa de puxar o novelo da investigação, começamos a achar pessoas que eram os guardas da época e que contaram como é que era a rotina do hospital, que as pessoas eram retiradas da cama às 5 da manhã, nuas, e que passavam o dia todo no pátio. A matéria da revista Cruzeiro falava que se vendia cadáveres nesse hospital. Eu não podia reproduzir essa informação, mas não provava que existiam cadáveres. Como é que eu ia reproduzir isso sem investigação? O que a gente fez? Conseguimos mergulhar nos arquivos do hospital e conseguimos identificar 1.857 corpos vendidos para 17 faculdades de medicina do Brasil entre 1969 a 1981. E aí eu consegui nome do paciente, a procedência, aí sim eu pude dizer, então, que esse hospital vendia cadáveres, consegui o preço dos corpos. Então, assim, foi todo um trabalho, a gente conseguiu mergulhar no arquivo do hospital, coisa que nunca mais aconteceu. Depois que o livro foi publicado, o diretor do hospital foi demitido por ter franqueado a minha entrada. E hoje esse arquivo do hospital permanece absolutamente blindado. Para você ter ideia do impacto do livro, o Museu da Loucura em Barbacena foi fechado por 2 anos, porque eles começaram a ter um volume de pessoas do Brasil inteiro querendo visitar o museu e eles não estavam dando conta de explicar e contar essa história. E aí eles fecham o museu alegando que iam reformar e o museu fica 2 anos fechado. Então teve muitos e muitos impactos essa série, apesar de já ter sido uma história contada. Mas era uma história Claro, não. Tá, tem uma reconstituição, encontro. O bonito é o seguinte, que era uma história que tinha sido contada pelo olhar dos repórteres. Por quê? Porque quando os repórteres entram no hospital, existe uma massa silenciada. E aí, quando eu vou resgatar essa história, eu pude contar a história pelo olhar dos sobreviventes. E essa acho que é a grande diferença. No documentário, o que eu fiz? Eu chamei os repórteres que cobriram essa história ao longo das décadas de 60 e 70. Então, foi um encontro de gerações, foi uma choradeira, assim, que a gente pôde, que eu dei palco para quem merecia e o crédito para quem merecia. Foi muito lindo. Mas eu acho que o fato dessas pessoas poderem falar e delas nunca terem falado, isso realmente, eu acho que sacudiu o Brasil. E sacudiu a história da psiquiatria no Brasil. Hoje, o Holocausto Brasileiro é uma referência para a saúde mental. Já tinha sido um escândalo, né? Na década de 70, quando um psiquiatra italiano, não é isso? Franco Basaglia, visita o Colônia. E tinha sido um escândalo, né? Quer dizer, ficado claro como é que era um lugar de morte, né? Foi o Basaglia, inclusive, que usa a primeira vez a descrição de campo de concentração, década de 70. Daniela, e um ponto que você realça muito no teu livro, que é importante, que ali não estavam só pessoas com algum problema mental. Era uma minoria, inclusive. Para ali foram levados qualquer pessoa que tivesse algum desvio, ou que a sociedade, ou que a família
quisesse esconder, guardar. Exatamente. Então você tinha lá negros, pobres, homossexuais, militantes políticos, menina que havia perdido a virgindade antes do casamento, todo tipo de indesejável social era um candidato para ser mandado para a colônia. E aí dentro também, até aí falando um pouco da investigação, é claro que eu queria, por exemplo, encontrar os filhos de pacientes que foram retirados das pacientes logo ao nascer, que foram doados ao nascer, sem consentimento das pacientes. E aí a gente foi no rastro desses filhos, e aí eu comecei a reconstituir as histórias, não só pela fala dos sobreviventes, mas pelos filhos deles. E aí nós fomos encontrando esses meninos que estavam espalhados aí também pelo Brasil, que foi um outro momento que na série eu não consegui fazer, na série para o jornal, que era encontrar os bebês doados ao nascer, que era encontrar filhos que foram separados das mães por mais de 40 anos, e aí contar histórias que estarreceram as pessoas, né? Como da empregada doméstica, da menina que foi estuprada aos 14 anos por um advogado, e que, para esconder a gravidez dela, esse advogado coloca essa menina no colônia, essa menina dá à luz ao João Bosco, e esse menino é retirado dela, sem consentimento dela, e eles perdem todo o vínculo e contato durante mais de 40 anos. Então, essas histórias, eu acho que estarreceram o país, né? Daniela, tem um ponto ali que eu acho que é muito legal para a gente prestar atenção nessas tuas reportagens, e não só essas, mas outras reportagens tuas, inclusive essa que levou o prêmio do IPES, que é uma história de corrupção de político em Juiz de Fora, um político muito importante. São todas histórias em torno de Juiz de Fora, de uma certa maneira. Linhares, Barbacena, a Câmara dos Vereadores e tudo mais. Ou seja, a ideia de que a história está sempre próxima da gente. Não é isso? Quer dizer, ela não está só em Brasília, ela não está só em São Paulo, ela não está só no Rio, né? E como é importante você ter jornalistas bem preparados, né? com esse entusiasmo que você tem, né? E bem preparados, espalhados pelo Brasil, né? Como é importante, em qualquer época, e mais ainda numa época como essa, né, que a gente está vivendo, de opressão, né, de censura, né, de perseguição, campanha de ódio contra a imprensa e de ocultação de informações relevantes no meio de uma epidemia, a gente ter repórteres bem formados, éticos, entusiasmados, né, espalhados pelo Brasil. Nós estamos... Pode dizer. Não, eu acho que uma coisa importante do jornalismo local é que ele quebra o mito de que grandes histórias nascem grandes e que elas estão lá entre o eixo Rio-São Paulo e Brasília. Não é isso. Na verdade, grandes histórias, elas nascem de investimento, de você apostar naquilo, de você contar sobre um ângulo diferente. Então, essa coisa do jornalismo local e comunitário, ele é essencial no fazer jornalismo, de você valorizar a comunidade, a história local, a construção dessa memória coletiva, que é absolutamente essencial. E ela, se bem feita e tudo mais, tem uma repercussão nacional e não só local. Foram várias vezes em que a gente teve matérias com repercussão nacional, que saíram no Jornal das 11, que saíram... Que acabaram pautando os grandes jornais. Olha que fantástico isso, né? Que mérito do jornalismo local também, né? Então, para a gente encerrar, já vencemos aí 1 hora. Vamos lá. Eu queria que você falasse então um pouco para a gente encerrar, se você quisesse colocar ainda, mas que você tivesse, se você tem alguma sugestão ou sugestões para jovens jornalistas que estão se formando ou começando a carreira fora do eixo das grandes cidades e das capitais. Então, a boa notícia é que, apesar de toda essa campanha que a gente vem vivendo, de descredibilização da imprensa, de tudo isso,
a gente continua absolutamente essencial, a nossa função. E assim, vocês são de uma geração que estão chegando agora, que estão na nossa frente, porque a nossa geração, a minha, do Beraba, até um pouquinho mais antes de mim, a gente era a geração da caneta e do papel. Vocês são a geração que são capazes, que já nasceram na era da internet com capacidade de trabalhar em múltiplas plataformas. Então, o que eu acho fantástico, o que não vai mudar nunca é o jornalismo profissional de qualidade, a produção de bons conteúdos. Eu acho que é isso que vocês têm que ter como foco. Não importa se o jornal está morrendo, papel. O que importa é vocês produzirem bons conteúdos, porque esses conteúdos, eles são consumíveis, eles são necessários e eles podem ser utilizados e publicados em qualquer plataforma. Está aí o Holocausto e o Cova para mostrar que ele foi sucesso, essa série, no papel, que foi sucesso como livro-reportagem, que foi sucesso como audiovisual em documentário, e que agora tem um outro público que vai consumir isso num trabalho de ficção para a TV, baseado em fatos reais, baseado nesse trabalho de investigação jornalística. O que eu quero dizer com isso? Que não importa a plataforma, que o que não muda é a essência. De novo, nós vamos falar da essência, que é jornalismo profissional e de qualidade. Se você souber fazer isso, você pode ser um contador de histórias e ser um produtor de conteúdo em qualquer plataforma. Hoje a gente tem todos esses canais, Netflix, Globoplay, Amazon, todo mundo assim, ávido para consumir Conteúdo. Então, assim, a gente tem hoje o Holocausto indo para a TV, para a ficção. A gente tem, e agora é um furo, eu estou revelando, só não posso revelar o canal ainda. Todo dia à mesma noite, virando série para a TV. A gente tem outros livros meus já em processo de aquisição de conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Que a gente pode sobreviver a tudo isso. Boa. Desde que a gente faça um conteúdo que seja útil e imprescindível. E isso é só o jornalista que pode fazer. E muito bem feito. É isso. E muito bem feito. É isso. Então a gente está com a faca e com queijo na mão. Essa é a boa notícia. Daniela, muito obrigado. Nós voltamos com Jornalismo Essencial Diálogos daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, na verdade, dia 27 de abril, e será um programa um pouco diferente do que eu venho fazendo, que será um programa monotemático. Nós vamos conversar com alguns jornalistas sobre o que foi a cobertura, como foi a cobertura do Rio Centro. Uau, que legal. Que está completando agora 40 anos. Então, estão todos convidados a agendar. Então, daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas. Chico Otávio já é um convidado, né? Isso, já foi convidado. Chico Otávio já foi convidado, já estará entre nós. Legal. Bom, muito obrigado, Daniela. Foi excelente. Muito obrigado a todos que assistiram até agora. Esse programa vai ficar à disposição, como os outros anteriores, no YouTube, no Facebook, nas redes da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Boa noite. Eu agradeço, Beraba. Obrigada, uma honra estar aqui, falando com o mestre. Obrigada pelo carinho, por ter lembrado do meu nome para a gente ter essa conversa tão gostosa. Eu que agradeço. Boa noite, boa noite.